Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo. Eis que estamos numa quarta-feira, dia 3 de dezembro, rapaz, olha só. Aliás, eu quero mandar um beijo com amor para o meu afilhado, o filho do Kleber Lima, meu irmão, Antônio Kleber, que hoje completa mais um aninho de vida, com seu, acho que são 20 quanto? 22, eu acho. Algo assim. 20? Não lembro. Perdão, filho. Daqui a pouquinho eu vou passar aí para dar um cheiro na casa da sua mãe, do seu pai aí. Mas eu quero desejar a você aqui, na abertura do programa, Antônio Kleber, todas as coisas boas que há no mundo, né? Felicidades de verdade. Eu amo muito você. Rapaz, o tempo voa, o guri tá alto, grandão assim, que nem o pai, né? E saber que não parece que foi ontem, assim, que tava carregando no colo, assim, ele com estripulia. E hoje está aí, para o nosso orgulho, né? Eu fico muito feliz de vê-lo, saudável, inteligente. Pena que é corintiano, mas o pai é corintiano também. Mas assim, eu fiz de tudo, dei camisa do Flamengo, não teve jeito. Mas enfim, eu quero do fundo do meu coração desejar feliz aniversário para você e que o zeloso guardador cuide bem de você, viu? Sempre preservando tudo o que há de bom e que lhe oferte coisas boas mais, que você merece e eu estou contigo, haja o que houver, é só dar um estalo assim que o tio, o padrinho, vai estar sempre com você. Valeu? Antônio Kleber Pinheiro de Lima, beijo carinhoso, cheio de amor do seu tio e padrinho. O Ranari está aqui, rapaz, eu falei agora há pouco de Flamengo e ele está aqui. E eu não falei para ele, eu tive que mentir para ele, eu falei para ele que o programa terminaria às 8h30, aí o Dorileu me ligou agora há pouco, falou que a gente vai até às 9 hoje. Então, até às 10h30, né? Então ele está achando que ele vai sair daqui às 8h30 para assistir o jogo. Eu estou brincando, nós vamos terminar às 8h30 de fato. O vereador Rafael Ranari está aqui com a gente mais uma vez, para nossa alegria. Vamos conversar muito sobre o Parlamento Municipal, e também eleições, e PL, e tudo mais, prisão de Bolsonaro, etc, etc. E fique bem à vontade para interagir com a gente, viu? 99932-2529, caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão aí ao nosso Rafael Ranari. É policial federal, né? Ele não veio armado, eu acho que não veio. Tá aqui. Epa! Teve alguém que viu uma vez aqui, acho que foi um coronel, um comandante da Polícia Militar, que ele veio e colocou a bichona bem aqui, a Glock dele. Olha só, então assim, começando só, o professor Lorenberg chegou aqui que nem um pinto molhado, agora, mentira, ele veio correndo, ele mora perto, rapaz, ele veio assim, ele não gosta de... Você veio de Uber? Não, é perto demais, não dá para... Ah, ele veio rapidão, ele não gosta... Lorenberg é um sujeito que eu fico pensando assim, ele não gosta de celular, não tem zap. Quer falar com o Lorenberg é sinal de fumaça. Manda uma fumacinha assim, ele vai... e não anda de carro, não anda de... Às vezes de ônibus, né? Ele mora pertinho aqui, então ele vem de a pé mesmo e tal. É vizinho nosso. É vizinho, né? Boa noite, como vai? Vai bem? Muito Chuva? bem. Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Se eu saísse de carro, imaginemos, se eu sair de carro, eu gasto muito mais Hoje, sim. de carro, não, qualquer dia, É? muito mais de carro do que a pé. A pé eu gasto 10 minutos, de carro eu devo gastar meia hora. Eita. Por quê? Porque eu tenho que atravessar a avenida. E para atravessar a avenida é muito com essas difícil, obras muito aí, complicado. Né? Entendeu? Essas obras aí parecem meu amor pelo Flamengo, não acaba nunca. Mas a gente tem o parque, né? Ah, é. Segundo o Mauro, a gente tem o parque. É. Então, tá aqui começando o programa Opinião também. Eu estou usando muito aplicativo nos últimos dias, porque dirigir em Cuiabá tá horrível, né? Tem uns vereadores aí, em vez de
cobrar aí, não sei o que acontece e tal. Que não é o meu caso, né, Paulo? Eu sou o que mais bate na tecla A lá. propósito, já vou provocando logo no começo aqui, o glorioso prefeito Abílio tem o Ranalli considerado como base, né, como situacionista, só que existem os gargalos. Cuiabá não foi entregue de presente à gestão Abílio. Então, Abílio, comece a trabalhar às mil maravilhas. Tinha muitos problemas, ainda existem. E aí, como é que faz um vereador da situação, sabendo que tem que trabalhar pela governabilidade, que tem essa orientação, né? Mas que também não pode trair a confiança de quem o elegeu, que são os vereadores, que são os eleitores, né? Como é que tem sido essa conversa? O Dilemário é o líder hoje lá, mas assim, não tem esse negócio de líder para fazer com que o vereador deixe de fazer cobrança, ou tem? Boa noite, muito bom tê-lo aqui. Não tem. Prazer, professor. Prazer, Paulo. É um prazer estar aqui. Eu também sou vizinho aqui do Concil. Então, pra gente não é tão difícil correr aqui e correr para casa assistir o Mengão. Mas a gente tenta ter uma posição independente dessa situação base, oposição como independente. Haja vista que já saiu uma situação minha do Abílio com relação a acesso imóvel, aquela época, que eu mantenho as minhas posições. Esse final de semana mesmo, né, chamou a atenção que ele teve um encaminhamento lá para o contorno leste. A família proprietária da terra me procurou. O Zé Pinto? O Zé Pinto, que é assíduo lá do meu gabinete, tomando café comigo, falou: Ranalli, não foi bem assim. Eu falei: eu te dou direito de fala, não tem problema. Acho que a gente tem que trabalhar com a verdade, mas você tem sim essa sinuca de bico. É uma administração que vem depois de rombos, né, de operações policiais, de má versação do dinheiro público, de dívidas herdadas, porém os serviços têm que continuar a serem entregues. Então, a gente tenta fazer o possível, até tem algumas coisinhas que eu cobro, por exemplo, a Guarda Municipal, que foi promessa dele e minha, eu continuo batendo na tecla. A questão dos radares, falou que ia tirar, para mim tem que tirar, daí já voltou atrás, manteve os radares. Então, acho que cada vereador tem a sua maneira de agir. Uns são mais base ferrenha, eu sou base, mas eu tenho minha opinião, eu sou PL, até costumo dizer, até esse dia eu brinquei, a imprensa me perguntou: e se o Abílio não te quiser mais na base? Falei: eu sou base do mesmo jeito, mesmo se ele me querer, porque eu sou 22. O cerne ideológico da maioria, não 100%, da maioria das ideias do Abílio são convergem com as minhas, então assim, não teria como não ser. Uma outra coisa a gente não vota junto, porque assim não pensa. Então assim, mas eu acho que no geral a gente caminha junto, mas a maioria dos vereadores ali eu vejo como assim, independente na atuação. Na atuação. Então cobra, por exemplo, ontem, eu fiz uma fala que eu vou apresentar um projeto para os detentos ajudarem mais a limpar nossas praças. Então eu levei a Polícia Penal para incluir a Polícia Penal na hora delegada do município. E nessa fala eu fiz uma crítica, falei: a nossa cidade está suja. Olha a última enchente que deu, você viu o lixo boiando pela cidade, gente. Tá uma nojeira. Lógico, tem a questão da velha administração, não deixou funcionário, deixou dívida, teve que cortar contrato. Mas você não pode deixar de cobrar, igual você falou, independente de ser base, a cidade está um nojo. Essa é a realidade. E aí a gente está tendo paciência, a gente fala para a população, está organizando aqui, está organizando ali, mas tudo tem um delay e limite, né? Vai chegar uma hora que a população não suporta mais. Essa questão dos detentos aí é uma sugestão ou você vai... Projeto de lei. Projeto de lei, mas não é, tem visto iniciativa aí, não tem? Porque se você vai oferecer... eu vou propor que se faça o rapaz anteprojeto. Um anteprojeto ou mesmo um termo de acordo entre a Secretaria de Justiça, a Prefeitura, só que para isso, primeiro eu entrei com o projeto que autoriza o município pagar a hora delegado não só para os PMs, para o policial penal poder acompanhar os caras. Então funcionaria como um anteprojeto, então. Isso. Não é porque... E aí eu estou nessa luta para primeiro colocar a Polícia Penal como hora delegada, para poder trabalhar, assim como a PM cede umas horas e o governo municipal paga, para esses policiais penais acompanharem essa força de trabalho de presos, entendeu?
Isso aí. E aí, de repente, há a redução da pena, né? Aquela questão que se Sim, usa até muito. para o cara dar uma contrapartida, E se né? sentir útil também, o cara está trabalhando, né? Enfim, professor. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. A alegria mesmo de tê-lo aqui sempre. Obrigado, cara. Enriquece muito o nosso programa. Eu vou pegar carona, vereador, em parte da resposta que o senhor acabou de nos dar. Vamos ainda continuar envolvendo a Câmara de Vereadores e o Executivo. Tem um texto ou uma matéria do Gazeta Digital que o senhor provavelmente deve ter lido, deve ter visto, de ontem. E eu destaquei um trecho que eu gostaria de uma reflexão do senhor. Entre aspas, parlamentares afirmam que foram excluídos das tratativas e que não participaram das discussões sobre o contorno leste. Entre esses vereadores, a matéria atrás está exatamente a presidente da Câmara, a Paula Calil, a Maísa Leão e a Maria Avalone e mais a Catiúcia. Eles se manifestaram mesmo, abertamente, fazendo duras críticas com relação à ausência do vereador ou dos vereadores nessa discussão. Eu tenho aqui, vereador, 3 perguntas. Eu vou fazer as 3 juntas, porque a primeira e a segunda é quase é uma palavrinha só a resposta. O senhor concorda com a reclamação, com as queixas desses vereadores, colega do senhor de trabalho lá da Câmara, ou não? Essa é a primeira questão. A segunda questão, quantas vezes o senhor, como vereador, se deslocou para o contorno leste e conversou com as famílias interessadas naquela área? E a terceira questão, e aí é um pouco mais alongada, ao deparar com essa notícia, algumas internautas manifestaram. E 3 deles disseram o seguinte: não tem por que a Câmara de Vereadores pedir um representante na discussão, porque ela é um puxadinho do Palácio Alencastro. Ela é um puxadinho do prefeito. Então, se o prefeito está participando, não tem interesse nenhum de um vereador participar, porque a Câmara é um puxadinho. Não são palavras minhas, são palavras dos internautas. O senhor concorda com isso? Se não concorda, qual é a opinião do senhor a respeito dessa passagem toda? Aliás, ontem, Lorenberg e eu, não sei se você se lembra, a gente comentou isso ontem. Eu li essa notícia aqui no GD de ontem à noite, dei a minha opinião. Eu acho que o vereador, a figura do vereador, jamais pode ficar de fora de uma discussão dessa. Um dos principais papéis do vereador é fiscalizar, inclusive, e tem que ser absorvida, né? Agora, eu também não ouvi o argumento do Abílio, do prefeito. Exato. Mas, por favor. Bom, primeiro que sim, a sua primeira pergunta, os vereadores ficaram chateados sim muito, só que deixa eu explicar o contexto todo e a gente vai lapidando a resposta. Os vereadores sim participaram dessas discussões do contorno leste. Eu tenho várias pautas, essa não era minha, já assumo, por mais que eu fosse amigo do Zé Pinto, ele nunca levou essa amizade, ele falou, não, eu estou tratando com o prefeito. Teve outros vereadores que estavam mais engajados, os quais você citou. Quando foi no sábado de manhã, saiu um vídeo na rede social do Abílio, ele com a Samanta, falando que ele, para não deixar o Natal das famílias, teria se reunido com a família, feito uma proposta e a família teria anuído. Isso ficou subentendido aos vereadores. Porém, Lorenberg, eu quero falar um momento antes disso. Qual foi o momento anterior? As discussões acontecem sim. Tanto não é puxadinho que quem levou a família para dizer uma outra versão fui eu, que sou base, um dos primeiros da base. A opinião da Paula também não foi favorável. Então os vereadores dessa legislatura querem sim participar. E aí o que aconteceu? Vinha vindo uma discussão que o Abílio falava assim para a gente. Gente, eu estou arrumando uma área que vai comportar essas famílias, eu vou fazer a realocação. Eu não posso falar onde é essa área, porque vai que vaza e invadem essa área. Ok, até aí sim, questão estratégica. E nos surpreendeu. Por mais que eu não fizesse parte desta pauta especificamente, nos diz respeito. Aí eu vi o vídeo,
falando que não, que ia ser lá mesmo e a família anuiu. Momento seguinte a isso, o Zé Pinto me manda mensagem. Pô, Ranalho, não foi isso. Esse vídeo não condiz com a minha verdade. Eu não aceito proposta nenhuma e não vendo lote. Então já causou uma celeuma. Eu falei, vixe Maria. Quando foi no outro dia, o Abílio chamou os vereadores, levou lá no contorno leste, na ocupação, e fez a propaganda desse contexto, que ia desapropriar, que teria anuência da família. Então os vereadores estavam nessa. Só que aí o Zé Pinto me falou, e eu uso o jargão até que o Bolsonaro usa, e conhecer a verdade vos libertará. Peguei e falei, não, Zé, aqui na Câmara você fala, tribuna livre. Levei o Zé lá, e aí sim, chamei os vereadores, acho que foi até uma das tribunas mais legais desse ano, viu, Lorenberg? Desculpa a palavra legal, porque assim, teve a participação dos vereadores. E aí você via nitidamente na face da Maria Valone, da Catiúcia, as que você citou, da Maísa, da Paula, que assim ficaram surpresas com a narrativa da família. A família perdeu o seu patriarca defendendo aquele lote. E a gente, eu que sou de direita, né, que defendo o direito à propriedade, eu falei, não, é um absurdo, então vamos trazer a tratativa. E aí conversei, tanto é que eu sou muito pacífico de anuir com o que é correto. Se a família chega e fala, não, Ranalho, eu quero X, eu estou disposta a negociar. É outro cenário, professor. Só que eu senti a família chega a chorar, porque lembra do pai. Você entendeu? Então, assim, pra gente hoje não cabe. Então, assim, não é tão puxadinho igual falam. E a gente acompanha a narrativa da CPI que teve na Assembleia Legislativa, no qual a época contou, professor, acho que 170 famílias que necessitariam que precisaria de uma assistência residencial. Esses dias, se eu não me engano, dentro do próprio processo que corre na justiça de desapropriação, que já deu o retorno da área para a família, lá, se eu não me engano, me chegou a 194 no último levantamento. E a família veio com um dado novo, professor. Dentro do lote, na área mais valorizada e mais elevada, que seria mais distante de enchente, de problemáticas, a família cede uma área de 5,7 hectares, no qual caberiam 200 famílias. E aí isso aí é que ficou a lacuna. Agora o Abílio explicar e responder, né, na verdade, o seu ponto de vista, por que ele não quer esse pedacinho. Talvez seja porque lá tem mais famílias. Você entendeu? Então a problemática toda foi essa. Para nós, vereadores, seriam realocadas as famílias. De repente vem a versão do prefeito dizendo que entrou num acordo com a família e iria comprar, indenizar a família. Porém, vem a família e fala, não, eu não quero indenização, então não tem nada que pague o suor do trabalho do meu pai. Então, esse foi o contexto geral dessa situação. E eu entrei nessa porque realmente que eu senti que os colegas vereadores foram, assim, não sei nem qual termo usar, mas não foi legal. Então, eu falei, não, Zé, você vem, dá a sua versão. Até me parece que o prefeito Souma, que ele disse que também se não precisar da Câmara ele faz por decreto, alguma coisa assim. Então, assim, tem... Mas foi de ontem para hoje, amanhã tem sessão, então amanhã deve ter cenas dos próximos capítulos. Não sei se eu te respondi. Claro, assim. claro. É um negócio... Bom, eu entendo, tentando analisar, eu já tentei buscar uma versão lá, oficial da prefeitura, mas por desencontro assim, eu acabei não conseguindo. Eu tento imaginar pela cabeça do Abílio que ele está tentando resolver algo, não é, que inclusive mantendo em sigilo a hipotética área, não é, tentando resolver, não é. O único questionamento que se coloca aí, e eu não vejo vaidade nisso, é que os vereadores precisam participar. Eu não sei se ele não envolveu os vereadores para não que Não, Paulo, só dar um parênteses, mas tanto estavam envolvidos, é isso que eu estava falando. Nas reuniões entre os vereadores da base e o Abílio, ele sempre falava, a questão do contorno leste a gente vai resolver. Tanto que quando viram o vídeo dele com a Samanta no sábado anunciando esta nova solução, pegou todo mundo de calça curta. Porque o encaminhamento era outro, de repente virou esse. Pô, mas é bom para a família, é bom para... Não, eu falei em relação a esse novo entendimento. Então, mas o novo entendimento a gente está criando agora, que é o intento do Abílio
mas o intento da família e a participação dos vereadores. Exatamente. Então, assim, participe, e é bom, essa pergunta foi boa, para ratificar a primeira pergunta que você fez. Você, situação, cobra, eu faço a minha parte de defender o que eu acho certo. Ok. E vamos torcer para que haja um desfecho que todo mundo saia ganhando aí, não é? Sim, lógico. Porque esse pessoal precisa, a gente tem que respeitar, né? É uma família tradicional, a família do Zé Pinto, as pessoas que estão também envolvidas, todas as pessoas envolvidas, a gente precisa achar o meio termo onde não haja pessoas gravemente prejudicadas, porque, infelizmente, a gente já viu esse filme antes, ali no 1º de março. 1º de março teve muito disso, o 1º de março surgiu de... O Cuiabá inteira, Cuiabá, né? quase O Alvorada aqui, o antigo quarta-feira, foi a invasão. Mas assim, era uma oportunidade da gente cessar esse ciclo. Cuiabá precisa de uma segurança jurídica. Eu fui num outro programa hoje que um ouvinte tocou nesse ponto. A cidade sinaliza que compactua com invasões. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Imagina você é empresário de outra cidade, compra um lote aqui visando uma situação, ele fala, pô, e se invadirem o meu lote? Eu não sei se compactua, não. Talvez as pessoas daquele bairro que teve pacificada a situação por lá, que foi fruto de invasão, pode compactuar. Agora, no geral, eu duvido que a maioria compactue com aquilo que é ilegal, que é irregular, né? Agora, todos compactuam que o governo, seja ele municipal, estadual, federal, tem que dar um jeito no corpo para que essas pessoas não fiquem aí. E tem os especuladores também. Esses aí eu abomino, né? E tem político que sobe no caixote. Eu falei do 1º de março, tem político que hoje está na Assembleia Legislativa, das antigas aí, que subia no caixote para defender a invasão, para defender. Os caras iam para lá, ocupavam, e o cara atrás de voto, ia, defendia. E aí os caras ficavam, a legislação era meio complacente, e até hoje estão lá. Aí depois virou-se, né, o glorioso 1º de março, onde eu tenho muitos amigos, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma trégua aqui na conversa com o Ranalli, vou chamar o intervalo, só que antes do intervalo tem um recado aqui, que o Lorenberg escondeu o papel para eu não ler, mas eu vou ler, que é sobre o Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta. Olha, há 28 anos o Grupo Gazeta de Comunicação realiza o Natal da Solidariedade. Nesse ano, nosso tema é Aqueça um Coração, Compartilhe Amor. Isso mesmo, compartilhamos amor em forma de doação para as famílias que mais precisam. É tempo de união, esperança e solidariedade. Convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem com a consciência de que cada doação você não está apenas entregando um item, mas sim um gesto de esperança. Você pode ajudar contribuindo aí principalmente com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e enlatados. Ainda brinquedos, roupas e calçados em bom estado e limpos para que possam ser usados de imediato. Estamos recebendo suas doações até o dia 12 de dezembro, na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, com informações pelo 65 3612-6507, 3612-6190. Também em todas as lojas Moda Verão, no Rotary Clube CPA, Escola Modelo, lá no Industriário 1 e também no Shopping Popular. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto e meio. Instante antes. Estou aqui olhando minhas colinhas. O Opinião está no ar ao vivo. Estamos recebendo aqui o Rafael Ranalli, vereador pelo PL, cuiabano, não é? Vamos ao GD, que é o Gazeta Digital. Rapaz do céu, teve um negócio hoje que eu não sei não, hein?
Eu nunca tinha visto isso na história brasileira, mas hoje eu vi. O ministro Gilmar Mendes determinou, em uma decisão liminar, nesta quinta-feira, dia 3, que apenas a PGR, na verdade foi nessa quarta-feira, né? Que apenas a Procuradoria-Geral da República pode solicitar o impeachment de ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O decano da Corte também afirmou que a abertura do processo pelo Senado deve ocorrer por 2/3 dos votos e não por maioria simples, como prevê a legislação atual. Segundo ele, o trecho é inconstitucional. Aspas. Em uma sessão aberta com 41 senadores, a abstenção de 30 poderia levar à admissibilidade e ao recebimento da denúncia contra membros do Judiciário pela votação de apenas 11. Cita como exemplo o número, dizendo que pela votação apenas 11 seria, não é? Nesse exemplo que ele está citando aí como exemplo. O número é inferior ao exigido para aprovar a indicação de um ministro para a Corte. Olha, segundo o Gilmar Mendes, aspas, a intimidação do Poder Judiciário por meio de, aspas, impeachment abusivos cria um, aspas, ambiente de insegurança jurídica que busca o enfraquecimento desse poder, o que, aspas, pode abalar a sua capacidade de atuação firme e independente. Fecha aspas. Aí ele continua com mais aspas aqui, ó. Ao promover a destituição de ministros, especialmente quando estes adotam posições contrárias aos interesses do governo ou da maioria política, busca-se não apenas a remoção do juiz incômodo, mas também o enfraquecimento da própria imparcialidade e também independência judicial, fecha aspas, disse em um trecho aí. Tem outras aspas aqui de argumentos do glorioso Gilmar Mendes. Acesse aí o GD que você vai ter mais detalhes sobre essa decisão monocrática do Gilmar Mendes, o homem de Diamantino. Eu fico chateado com isso. Eu fico tão indignado com isso, mas eu não vou pedir para quem é professor, inclusive, opinar, que é o Lorenberg Alves. Eu vou opinar também. Por favor, professor. Paulo e amigo telespectador, eu farei 3 observações e não vou dar a minha opinião. Eu as tenho. Mas eu darei 3 observações para chamar a atenção do amigo telespectador. E aí o amigo telespectador tira a conclusão que quiser. A primeira delas, a lei do impeachment, que nós chamamos crime de responsabilidade, é a lei 1079, de abril de 1950. Ok, amigos? A lei é de 1950. A Constituição que temos é de 1988. O ministro Gilmar Mendes chama a atenção para a incompatibilidade de uma lei de 1950 para a Constituição que nós temos hoje. Ok, amigos? Essa é a primeira observação.
A segunda observação, o ministro do Supremo Tribunal Federal não foi por iniciativa própria. Ele não agiu por ofício. Ele foi provocado. Quem provocou o Supremo Tribunal Federal? Foi o partido político Solidariedade e a Associação dos Magistrados do Brasil. Ok, amigos? Foram duas provocações. Chegaram nas mãos do ministro Gilmar Mendes. E que essa decisão, que é uma liminar, no dia 13 ou 14 deste mês, irá para o plenário, para ser votado se vai manter a liminar ou não vai manter a liminar. Ok, amigos? A terceira observação é uma sugestão. Quem ainda não leu a decisão do ministro, tem 71 páginas. Eu a li 3 vezes. Vou sugerir a página 14, pode começar na página 13, porque o ministro traz uma recapitulação do que foi na ditadura militar e que foram afastados ministros do Supremo Tribunal Federal e outros foram levados ou obrigados a sair para a aposentadoria. E aí ele vem na página 14. A outra página que eu vou sugerir ao amigo telespectador é a página 30. Mas antes de você abrir a página 30, olhe a página 29. Ok, amigos? Esse número que o Paulo leu agora há pouco e que ele traz na página 30, mas começa na página 29, quando ele fala, gente, para aceitar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, apenas 11. Ele dá um outro exemplo. Digamos que tenha no plenário 41 ministros, ok? 41 ministros. 21 aceita, vai levando o processo, entendeu? Uma outra sugestão para finalizar, só sugestão. Abra a Constituição no artigo 51. Lá no artigo 51, que fala da aceitação de um pedido de cassação do mandato do presidente da República. Ok, amigos? Todo mundo sabe, se não sabe, eu vou explicar agora muito rapidamente. A Câmara não caça presidente da República, nem vice-presidente, não caça nada. Ela aceita ou não o pedido, ok? Para aceitar o pedido, a Câmara Federal, para aceitar o pedido, precisa de 2/3. Ok, amigo? 2/3. Aprova-se o pedido e manda para o Senado. É o Senado que julga, porque está lá no artigo 52 da Constituição Federal. No caso dos ministros, está no artigo 52, inciso 2º. Só apenas uma sugestão para o amigo tirar as suas conclusões. Eu continuo com a minha opinião de que foi um absurdo. Lorenberg explicou, e eu respeito as explicações. Ele não opinou, ele explicou. E eu vou dar minha opinião agora, com informações. Artigo 39 dessa lei de 1950, da lei 1079, que diz que cabe somente ao Senado Federal e também qualquer um do povo. Rapaz, deu vontade de espirrar de novo aqui agora, que nem ontem. Mas eu não vou espirrar, não. Somente ao Senado e qualquer um do povo pode pedir o impeachment do ministro do STF, né? Além dessa lei que nós falamos aí, que é uma lei lá de 1950, de 75 anos atrás, Lorenberg citou aí o artigo 51, e especificamente o artigo 52 da Constituição Federal. Ranalho, depois se você quiser falar, você quer ser senador aí também, né? Tem uma conversa que, olha só, tem também uma citação, isso que o Lorenberg falou, isso sem falar no artigo 52 da Constituição Federal. Ela lá explica direitinho o que os ministros do STF
podem ou não fazer. Na verdade, então, artigo 39 da lei de 1950, da lei 1079, e tem também da Constituição, artigo 52, em seu inciso 2º, dizendo o seguinte, mas muito claro, não deixa nenhuma dúvida, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar ministros do STF. Não tem meio termo, gente. Aí o pessoal inventam as nuvens que passam, que não sei o quê. Não tem essa interpretação toda. Na verdade, Gilmar Mendes, que está envergonhando mais uma vez o povo de Mato Grosso, porque ele é daqui de Diamantino, isso é minha opinião, não é? Porque isso aqui é teratológico, isso não existe, não existe, não existe. Olha, estão falando aí, quase que garantindo que vai haver uma renovação substancial no Senado no ano que vem. E isso está botando medo lá, pelo que a gente está observando, né? Então, já estão se blindando. Pode fechar, então, o Congresso. Se ele tem razão, se o Gilmar Mendes fecha o Congresso, fecha o Senado, fecha tudo. Isso é para quê? Artigo 2º, então, onde lá fala da harmonia, da independência, e foi para o espaço, né? Estão rasgando. O que mais que tem lá? Aí Lorenberg falou do artigo 52, e esse negócio que o PGR pode, não é, fazer aí, isso caberia somente ao PGR. Gente, olha, para e pensa com o PGR de hoje, se seria possível. Eu vi uma movimentação lá no Congresso hoje, que o Partido Novo, o Nicolas Ferreira, duas proposituras de PEC, para que haja mudança, para que volte a inserir o povo, né, qualquer um do povo, a pedir o impeachment e só PEC para resolver isso aí, não é? Então, gente, senhoras e senhores, lamento muito, mas estamos com a ditadura do judiciário em curso e essa foi a pá de cal. Isso foi um maior absurdo. Se isso não for absurdo, eu não sei o que é mais absurdo. Não vou ficar passando pano para ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Respeito à instituição. Eu não respeito atitudes de ministros como essa do Gilmar Mendes, nada pessoal, mas, gente, estamos falando da nossa liberdade, da nossa democracia e da Constituição que ele e eles, não é, deveriam defender. Aí, veja bem, mas vai... E o Lorenberg falou aqui dia 13, não, vai ser dia de 12 a 19, a semana que o plenário vai votar de forma virtual, né? Agora, alguém tem dúvida? Só o Lula, só o PT tem 7 ministros lá. Aí tem o Alexandre de Moraes, que é do Temer, e o Gilmar Mendes, que acho que é do Fernando Henrique, e os 2 do Bolsonaro. Quer dizer, alguém tem dúvida que vai ser mantido o que o Gilmar Mendes propôs hoje? Então, é um absurdo enorme, é teratológico, e eu anotei um negócio aqui que eu vou pedir, inclusive, se o Ranaldo quiser falar. Sim. Ele não poderia... bom, eu vou para não esticar mais, eu queria ouvir um pedacinho do Ranaldo antes para ir para o intervalo comercial, que essa situação aqui está mobilizando Brasília, inclusive eu vi gente reclamando, o próprio Alcolumbre, quem diria, reclamando dessa invasão de espaço, né? Obrigado. Esse ponto eu ia citar. 2 minutinhos. O próprio Alcolumbre, que teoricamente não comunga ali, né, da agenda da direita, que a gente fala, para não se tornar uma briga da direita contra a esquerda. Mas é o que você falou. É mais um ministro que envergonha o Brasil, e nesse caso específico, um ministro mato-grossense envergonhando o Mato Grosso. Vai totalmente na antemão. Eles são intocáveis, eles não querem ser só juízes, eles querem ser legisladores também. Haja vista projetos que passam no Congresso e eles derrubam. Veio taxação, o Congresso derrubou, eles mantiveram. Então, assim, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que representa o que você falou, é a ditadura do judiciário. Pegou todo mundo hoje até num rompante, numa surpresa, essa decisão de liminar. E ainda mais, na minha visão, é isso que você falou.
essa possibilidade de renovação, que é o que esses partidos de direita, que não compactuam com nesse cenário que o país vive, qual que é o objetivo maior? Eleger senadores justamente para isso. Então foi uma pré-defesa da legislatura de 2027. Está em curso a ditadura do judiciário. Então, compacto tudo que você falou, Paulo, o Gilmar Mendes hoje prestou um desserviço. Vamos torcer aí para essa PEC do Nicolas ou essa outra que você citou do Novo tenha êxito, para a gente manter a regra do jogo. Senão, assim, eu vi que você é prejudicado, eu mudo a regra. É muito fácil, né? Então vai sempre se esquivar. Então a gente faz votos aí que dentro do Congresso e é tudo muito abrupto, né? Isso foi uma decisão já do meio da tarde, a gente já está aqui discutindo, o Congresso já está pegando fogo e chama a atenção isso. Os senadores que não aceitem perder esse espaço. Aqui no Mato Grosso a gente tem 3, que eles façam um coro junto com a Alcolumbre para não deixar perder esse poder que o Senado ainda tem, esse resquício. Beleza. Vou para o intervalo. E eu só esqueci de falar que no artigo 102 da Constituição também diz lá direitinho o que o PGR pode e o que não pode fazer. E dentro do que ele pode fazer não está a questão aí de oferecer denúncia ou pedir impeachment de quem quer que seja, muito menos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Constituição Federal, está escrito. Eu li, meninos, eu li. Intervalo comercial, a gente volta no instante só. Bem, estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Hoje estamos aqui recebendo o Rafael Ranalli, que também é conhecido, muito famoso como pai da Rafaela, que está ali sentadinha ali, que é linda. Você parece com quem? Você parece com a sua avó, né? Porque com o seu pai não parece. Você é linda, não é? Você parece com quem? Com a vovó? Falei? Ufa. Tem até foto dela aí, não tem, Caroline? Tem uma foto dela ali se tiver, põe aí para mim, por favor. E se não tiver, você fala comigo no ponto, né? Que esse negocinho preto aqui, só para eu ver. Tinha uma fotinha aí. Olha lá, ó, lá na frente, lá, filho. Olha só que... Não, no quadradão ali, ó, na câmera. Ali, ó, ali no tio. Aí, sorria. Uma foto que tinha, achei que tivesse uma foto dela aí também. Linda, 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 linda. Linda, viu? Parabéns. Obrigado. Aí, na semana que vem, você vem dar entrevista para nós aqui, também para nossa Rafaela Ranalli. O vereador Rafael Ranalli está aqui com a gente. Eu pedi para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor. Vereador, ainda no lado da Câmara Municipal, eu destaquei aqui, vereador, 3 indicações que o senhor fez no dia 14 do 10. As 3 são do dia 14 do 10. A indicação 33032, do dia 14 do 10, tapa-buraco no bairro Jardim Paulista, na rua Natalino Fontes. E a outra indicação de 33031, do dia 14 do 10, também no Jardim Paulista, mas o tapa-buraco na rua Paraná. E a indicação 33030, também no dia 14 do 10, tapa-buraco lá no Jardim Paulista, na rua Fortaleza. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor tem notícia se essas indicações que o senhor fez já foram atendidas ou ainda não foram atendidas? Se não foram atendidas, o senhor pretende fazer de novo as indicações? Especificamente quanto a essas, eu não vou lembrar. Porque eu não sei se você sabe, Lorenberg, eu apresentei mais de 1.500 indicações. Então, eu não vou lembrar um buraquinho no meio de uma rua lá no bairro tal agora. Mas, com certeza, pelo menos isso, né, na questão do atendimento aos vereadores da base, o secretário Reginaldo, que é específico ao tapa-buraco, tem nos atendido a contento. Então, a gente manda as cobranças, os tapas-buracos, ele costuma fazer.
costuma atender até por a gente ser da base, então ele costuma nos contemplar. Então, assim, de número, de rua, especificamente eu não tenho. Mas a gente costuma renovar os pedidos, porque a gente trabalha como se fosse um cobrador da população. Então, a população nos cobra, a gente cobra o governo. O governo fazendo ou não fazendo, você tem um recallzinho. Eu não vou lembrar de pronto essas. Mas, pô, Ranalho, aqui não veio ainda. Aí a gente tem o pessoal da assessoria do gabinete, faz uma visita lá, se for limpeza, Limpurb, se for troca de lâmpada, Limpurb, se for tapa-buraco, Secretaria de Obras. E costuma, assim, vir atendendo. Vez ou outra ele fala, Ranalho, esse aí não está na programação para eu sair, tampar um buraco, fica inviável, a gente está fazendo a região tal e vai chegar lá. Tanto é que você acompanha pelos elogios, o secretário Reginaldo é um dos mais elogiados da atual gestão por esse atendimento que ele dá às demandas dos vereadores. Ele consegue... Consegue dar vazão. Dar resposta para o vereador? Consegue. Se mandar aqui para ele, ele responde. Só que ele também, se eu perguntar rua tal, buraco tal, ele não vai lembrar de pronto. Amanhã depois ele vai atrás e me manda e fala. O Reginaldo é fera, rapaz. Teve um dia que o Lorenberg reclamou de um buraco aqui. Lorenberg, esse aqui, ó, que é chato pra burro. Ele anda a pé, pra baixo e pra cima nessa região aqui. Ele foi lá no supermercado que tem perto daquela loja de departamento ali, pra não fazer propaganda do supermercado dentro da loja, daquele velho, da estátua da Liberdade. Tô brincando, perto do Comper, ali o Lorenberg viu um buraco ali. E aí, na entrevista que o Reginaldo teve aqui, o Lorenberg comentou. Foi no ar que você comentou? Não, foi no Foi intervalo. depois. Foi nem no ar, né? Aí eu passei pro... Não, eu falei para ele no intervalo. Ah, o Lorenberg falou para ele no intervalo. E aí, no mesmo dia, ou no dia seguinte, sei lá que foi, ele foi lá, tapou o buraco e me ligou para falar, ó, avisa o Lorenberg aí para de ser chato, que eu já fechei o buraco. Não, Mas ele tem um canhão na mão, né? Ele não xingou. É o mínimo que ele mas faz, ele arrumou né, lá, ele arrumou. Então, funciona o negócio lá. Eu quero puxar a questão política para cá, porque essa questão do ano de 2026, foi colocado o seu nome aí, ele ventilou assim, ó, num soprão, e envolvendo conversa de Ananias com o Valdemar, que o Ranalli poderia vir a ser candidato ao Senado aqui, não é? E se tivesse como um acordo de todo mundo, seu nome estaria pronto, né? Só que aí depois eu vi também uma conversa sua abrindo as portas e a possibilidade de o Carlos Bolsonaro, que parece que será candidato lá em Santa Catarina, ao Senado, pudesse vir para Mato Grosso disputar por aqui. O que você tem a dizer a respeito disso? Eu digo que muita coisa hoje causa repercussão na política, quando envolve Bolsonaro, disputa de Senado. O que aconteceu, na verdade, houve essa celeuma entre o Mauro Mendes e o Eduardo Bolsonaro. Aí eu, como bolsonarista raiz, da minha visão, sou amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele está fazendo a defesa ao modo dele, tem pessoas que entendem, tem pessoas que não, assim como tem gente que coaduna comigo, tem gente que não. E aí o Mauro Mendes bateu de frente com ele, você veja que eu não gostei disso, o Catani não gostou disso, acho que até o Faisal gravou vídeo, e o Mauro se colocou num posicionamento anti-bolsonarista. E aí eu tenho esse anseio sim, eu sou soldado, eu sempre falei, eu acho que hoje eu teria um nome bom para ser colocado à disposição, sou novo, quero trabalhar, gosto da verdade, não coaduno com alguns desmandos do STF, acho que seria um bom nome sim no pleito. E conversei, depois dessa celeuma do Mauro com o Eduardo, eu fiz um vídeo, o vídeo repercutiu, e aí eu liguei para o senador Wellington Fagundes. Falei, Wellington, eu sei que a gente tem o Medeiros, pré-candidato a Senado, chancelado pelo Bolsonaro, só que a chapa pode ter dois. Pode ter dois e eu quero deixar meu nome consignado. O Wellington Fagundes falou, Ranalli, excelente ideia. Você é um cara combativo, está provando através da sua atuação como vereador. Hoje é o vereador que mais tem engajamento, mais tem acesso, mais tem rede social, mídia espontânea. Assim, a gente, graças a Deus, está fazendo o que mais apresenta projeto, um dos que mais tem indicações. Então, eu, como sou soldado, já disputei pleito de vários cargos, falei, senador, o que você acha de eu ficar à disposição? Ele é excelente. Já vou comentar aqui com o Valdemar da Costa Neto a sua disponibilidade e você comunique o Ananias, que é o presidente do partido. Aí fui com o Ananias e falei, Ananias, eu sei que eu tenho uma vaguinha aí de pré-candidato a deputado federal,
com uma chance até, senhores, superior à do senador. Vamos ser honestos, eu também sou fático, isso é fato. Essa possibilidade de deputado federal está mais ao alcance, não que esteja garantida. Porém, eu sou soldado, se for para representar o Bolsonaro, fazer os embates no Senado Federal, eu estou à disposição, se precisar do meu nome. Tanto para uma chapa dupla, né, que eu acho até bem difícil, eu abro mão da candidatura de deputado federal e venho representar o PL ao Senado. E como estava havendo essas discussões de pé na porta do Mauro, para o Mauro não vir para o grupo, por conta dessa celeuma com o grupo bolsonarista, numa das discussões a gente pegou e comentou, eu estava até inclusive no dia no gabinete do Eliseu Nascimento, a gente comentou por alto, numa dessas a gente traz o Carluxo, o Carlos Bolsonaro aqui, já que ele está dando trabalho em Santa Catarina, a gente traz ele aqui só para barrar o Mauro. Mas isso aí foi uma conversa de política ali, mas não é lógico que não prosperou. Não prosperou. Dentro da política, no calor da emoção, você fala muita coisa. Quem tem discernimento já via nesses dias que o Carlos Bolsonaro já estava encaminhado, teve toda a celeuma em Santa Catarina, não ia se criar essa celeuma aqui. Mas até hoje eu mantenho, se o PL precisar, ele tem um 02 ali para disputar o Senado Federal. Eu sei que é difícil você fazer uma chapa pura, porque vai ter composição com outros partidos, mas demonstro meu perfil, que eu estou à disposição de ir para a guerra, franco atirador, sei do meu tamanho, sei que sou menor que os outros, porém estaremos aí à disposição. Eu quero, inclusive, já que foi falado o nome do Mauro Mendes aqui, teve hoje, o governador de Mato Grosso teve hoje lá, acho que em Brasília, ele concedeu uma entrevista importante ao Correio Brasiliense, uma meia hora de entrevista, não é? E eu tive acesso a essa entrevista, teve um trecho lá, o Ranalli, eu tinha até notado aqui, rapaz, mas eu ando tão organizado com as coisas que eu não sei se eu marquei aqui. Ele falou o seguinte, só um trechozinho aqui, a moça lá, olha só, ele se posicionou que em relação ao tal golpe, né? Ele disse que não viu golpe nenhum e estava argumentando que ele não tinha visto golpe algum, golpe sem tiro, sem tanque, sem nada. Uhum. Então, ele estava dizendo o seguinte, assim, só um trechozinho para que você possa, você que está assistindo também, possa entender a contextualização. Eu não vi esse chamado golpe. O que eu vi foi um monte de baderneiros invadindo o Congresso Nacional, que eu sou contra. Invadindo o Congresso Nacional, que eu sou contra. Acho que merecem ser presos e tinham que ser condenados, mas não há 17, 14 anos. Eu já vi gente matar, roubar, estuprar aí e nada aconteceu. Depois que saiu da delegacia, na audiência de custódia, nada aconteceu. O MST invadiu aí várias vezes aqui e também nunca vi eles saindo condenados há 17 anos ou há 14 anos, né? Então, acho que houve um equívoco, na minha opinião. Eu tenho o direito, como cidadão, de opinar, expressar minha opinião. Um equívoco aí de dosimetria. E o presidente Bolsonaro, eu e a maioria dos brasileiros, não vimos nenhum tipo de golpe, não vimos nenhum tiro, nenhum tanque nas ruas, nenhuma tentativa. É como se alguém dissesse assim, eu estou pensando em fazer um crime qualquer, mas não fiz. E aí, eu vou ser condenado? Eu me reuni, troquei ideia com alguns, pensando em roubar um banco, mas não roubei. E aí, vou ser condenado? Aí a moça perguntou, a entrevistadora lá, né? Ela perguntou assim para ele, o senhor considera que esse foi mais um erro do judiciário brasileiro, assim como fez o presidente Lula, que depois acabou sendo absolvido de todas as acusações posteriormente
inclusive se elegendo novamente presidente. Aí o Mauro respondeu, não, ele não foi absolvido das acusações não, Adriana. Adriana é o nome da entrevistadora. Me perdoe, eu não sou nenhum especialista não, mas até onde eu sei, anulou-se porque disseram que ele não poderia ter sido condenado por Curitiba. Não anulou-se as condenações dele, o rito foi anulado, não anulou-se no mérito se ele estava certo ou errado. Novamente ele foi inocentado. Não. É muito ruim isso. E aí, isso foi colocado pelo governador Mauro Mendes hoje nessa entrevista lá. A Carolina está dizendo que nosso tempo estourou aqui, eu tenho que encerrar o programa, o Ranalli. Só queria registrar isso aqui, que é a entrevista do Mauro Mendes. Eu quero agradecer a sua vinda aqui ao programa Obrigado. Opinião. E ele tá doido para assistir o jogo do Flamengo, que começa agora. Muito obrigado. Eu ia dar pitaco sobre o Imperador, mas você já acabou o mas programa. a gente não tem mais tempo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo, Rafaela. Obrigado, professor. Já foi lá. Tá lá. Obrigado, viu? A vocês, obrigado, Estamos a postos aí. Professor, Paulo, tamo junto. Quando precisar, eu sou vizinho aí, a gente vem aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Lorenberg, Até amanhã. às 19h30 amanhã aqui ao vivo com o programa Opinião. Fica bem, fica com Deus também.